Olá, meninas! Aqui é a Suelen Rocha, mais uma vez com vocês. Hoje nós estamos na nossa 13ª semana. Bênção, meninas! Vamos estar falando hoje sobre uma personagem a qual a Bíblia não vai citar o nome dela também. Mas foi uma mulher muito incrível, uma mulher que vai nos trazer um ensinamento muito grande para esse dia de hoje. E essa história, meninas, está registrada aqui no livro de Juízes, capítulo 13. Eu vou ler apenas 2 versículos, mas depois que vocês venham também se aprofundar da palavra de Deus, ler um pouco mais, para que você venha ter todo o conhecimento. Que diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Meninas, essa história aqui vai nos relatar sobre a mãe de Sansão. Isso aí, o juiz Sansão. E essa história aqui, meninas, essa mulher aqui, ela estava no tempo a qual o povo de Israel mais uma vez havia pecado contra Deus, mais uma vez o povo de Israel havia transgredido contra as leis do Senhor, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, veio para trazer livramento para o seu povo. Porque o povo de Israel, aqui no versículo 1, se nós formos meditar, vai dizer que por 40 anos eles estavam prisioneiros do povo filisteu. Mas como eu disse, Deus sempre vai trazer livramento para o povo dele aqui na terra. E aí, meninas, Deus olhou lá do céu, enviou um anjo até a esta mulher, a qual a Bíblia não cita o nome dela, como eu já falei, mas Deus olhou com seu olhar de misericórdia e esta mulher era estéril, esta mulher não podia ter filhos. E Deus dá para ela uma mensagem através de um anjo, dizendo para ela que ela iria gerar. Uma das virtudes que eu vejo aqui na vida desta mulher, que ela foi uma mulher totalmente confiante. Confiante à promessa que Deus fez a ela. Confiante que o Deus de Israel poderia trazer sobre a vida dela um milagre de gerar, um milagre de ser mãe. Esta mulher aqui, meninas, estava passando pelo deserto da infertilidade. Isso aí. Nós sabemos que naquele tempo, mulheres, quando não geravam, não podiam gerar, elas eram tidas como amaldiçoadas. Mas esta mulher foi alcançada pela graça de Deus. E porque Deus também tinha um propósito a realizar para dar livramento ao povo dele. E aí, Deus envia esse anjo e diz para ela que ela iria gerar. E aí, meninas, só que Deus, ele dá algumas instruções para esta mulher. E uma outra virtude que eu vejo na vida dela é que ela também foi uma mulher obediente ao propósito de Deus sobre a vida dela. Ela obedeceu às instruções que Deus trouxe a ela, falando que a criança que ela iria gerar, desde o seu ventre, já seria uma criança consagrada, separada, nazireu de Deus. E ali, Deus deu essas ordens: olha, você não vai poder beber vinho, você não vai poder beber bebida forte e você não vai poder comer coisa imunda. E quando essa criança vier a nascer, você não vai passar navalha na cabeça desta criança. E ali, meninas, esta mulher obedeceu às instruções do Senhor. O que eu quero dizer para todas nós, através da vida desta mulher? Que lição nós vamos tirar sobre a vida desta mulher? Sim, uma mulher que foi confiante. Será que eu e você temos acreditado nas promessas do Senhor? Por mais que esta promessa seja uma promessa de muito tempo, mas se foi Deus, o Deus de Israel, que te prometeu, essa promessa vai acontecer. E a outra lição das instruções que ela ali obedeceu, porque Deus deu a ela uma instrução. Ela era estéril, Deus falou para ela que ela iria gerar, mas que ia ter condições, instruções para ela obedecer. Meninas, nós estamos vivendo em uma geração em que os nossos filhos já não estão mais querendo obedecer aos seus pais. E eu digo isso, é criança, é adolescente. Nós, mães, mulheres de Deus, temos que ter as rédeas nas nossas mãos. Sabemos que o nosso esposo, ele é o cabeça da casa, sim, sabemos disso, temos consciência disso. Mas nós, mulheres, somos a coluna da nossa casa. Precisamos obedecer às instruções do Senhor, porque os nossos filhos, meninas,
foram separados, foram consagrados pelo nosso Deus. E Ele nos dá ordem para que nós venhamos obedecer ao mandato dEle. E muitas das vezes nós desconhecemos as instruções do Senhor. Mas essa mulher aqui, ela entendeu que o seu filho ia ser juiz, que Deus tinha um propósito na vida daquele menino. E ela precisava ali obedecer, seguir as instruções. Será que eu e você, nessa geração que nós estamos hoje, temos entendido isso? Que o nosso filho, ele precisa andar nos propósitos de Deus? Menina, acontece muitos casos disso. Eu já vi e acredito que vocês também. De crianças, de adolescentes que tomam rumos, que saiam por caminhos errados, não por culpa deles, mas por culpa da mãe, dos pais, por culpa da família, porque não se posiciona. Porque é o tempo, sempre foi e sempre será o tempo de nós se posicionarmos, tomarmos a rédea do nosso lar, saber que os nossos filhos são separados, que eles não podem tomar decisões por eles próprios, não. Que nós temos essa responsabilidade nos nossos ombros. E Deus, naquele grande dia, Ele vai requerer isso de mim e de você. Será que você, mãe, será que você, mulher, tem se posicionado como a mãe de Sansão se posicionou? Por mais que Sansão lá na frente desobedeceu aos propósitos de Deus, mas ela cumpriu o seu papel na terra. Ela entendeu que o seu filho era separado. Ela fez a parte dela. E se você, mãe, por um acaso o seu filho está rebelde, o seu filho tomou caminhos errados, o seu filho está numa direção errada, mas se você estiver na posição que Deus quer, fazendo o propósito de Deus, aleluia, Deus dará livramento. Deus fará um milagre na vida desta criança, deste adolescente, através da tua vida, mãe, através da tua vida, mulher de Deus, porque Deus nos chamou para estarmos ali, conduzindo a nossa casa em oração, em jejum, em propósito pela vida dos nossos filhos. Não entregue o teu filho foi separado, o teu filho foi consagrado, então não entregue. Deixe que o Senhor venha cuidar dele. E que nós, mulheres, viemos tomar a rédea e entender que os nossos filhos, aleluia, precisam estar na direção, no foco daquilo que Deus separou a cada um deles. Amém? Que nós viemos ficar com esta palavra, que esta palavra venha refletir aos nossos corações, na nossa mente. Entender que nós temos uma responsabilidade, meninas, muito grande de deixar essas crianças, esses adolescentes, nossos filhos, herança que o Senhor nos deu, ao caminho certo, que é o caminho do Senhor. Se por um acaso seu filho lá na frente se desviar do propósito de Deus, mas a sua parte como mãe, como mulher de Deus, você fez, e Deus, aleluia, vai estar em todo o tempo na tua casa, na tua família, conduzindo a tua casa e a tua família. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.